Saudações, pessoal! Hoje a gente vai estudar tipos abstratos e polimorfismo. Polimorfismo, para mim, o coração da orientação a objetos, muito embora exista polimorfismo em outros paradigmas também. Então, para começar, vocês vão ver uma pequena encenaçãozinha de um pedaço de um capítulo de um livro infantil, tecnicamente infantil, escrito lá na década de 40, mas prestem atenção, é rapidinho, 30 segundos, tem tudo a ver com tipos abstratos. Vai ajudar bastante, vai ajudar na compreensão desse assunto, que é bem complicadinho de se ensinar. Então preste atenção, é rapidinho, depois a gente vai para o assunto propriamente dito. Ei, macho, desenha um carneiro aí pra mim, beleza? Beleza, moleque que eu nunca vi na vida. Vou desenhar um carneiro pra você. Olha aqui. Não, esse carneiro tá muito doente, macho. Desenha outro, pelo amor de Deus, né? Moleque enjoado da porra. Olha aqui outro. Não, macho, isso não é nem carneiro, isso é um bode. Olha o chifre, onde já você viu? Carneiro com chifre. Desenha outro, macho. Aí dentro. Olha aqui essa caixa. O carneiro que você pediu tá aí dentro. Basta olhar pelos furos da caixa. Deixa eu olhar, deixa eu olhar, deixa eu olhar. Aê, pai, esse aí tá igualzinho o carneiro que eu queria que você desenhasse. É esse mesmo. Bem, pode ser que no livro não esteja exatamente com essas palavras que a dublagem usou, mas a moral da história é a mesma, a moral desse momento é o mesmo. Vamos agora a um exemplo para ver como é que isso pode ajudar a gente a entender tipos abstratos e polimorfismo. Então vamos dar uma olhadinha, vamos imaginar que a gente tem um sistema e que a gente está o tempo todo tendo que somar listas de objetos. Então tem um objeto contato, tenho que estar somando esses objetos contato, tem obviamente seus atributos e eventualmente eu tenho que somar as idades desses contatos todos. Da mesma forma eu tenho uma classe filme que também tem seus atributos e eventualmente eu preciso somar o tempo total de cada filme, que eu tenho um vetor, eu tenho uma array list de filmes e preciso somar o tempo total de cada filme para saber uma média, para fazer uma média, fazer algum tipo de operação. Enfim, e por aí vai. Eu tenho também turma e outros objetos. Então eu resolvi fazer uma classe, já que isso era uma funcionalidade razoavelmente comum, eu precisava fazer isso com listas de vários objetos diferentes, eu resolvi fazer uma classezinha somador. Essa classezinha somador ia ter os métodos para efetivamente somar algum atributo de uma lista desses objetos. Nota que a gente tem em mãos lista de objetos, mas a gente precisa somar um atributo normalmente dentro desses objetos. Então é isso que essa classe vai fazer. Então os objetos somador, eles vão ser capazes de somar os tempos se receberem uma array list de filmes, somar as idades se receberem uma array list de contatos. Então eles vão buscar as idades de cada um dos contatos, né, e vão acumular e vão retornar esse resultado e vão ser capazes de somar a quantidade de formandos de cada turma de um array list de turmas, né? Então a gente pode notar que esses métodos eles implementam basicamente o mesmo algoritmo. Eu tenho um acumulador aqui, inicialmente está em zero, eu vou percorrer um vetor do que quer que eu receba, uma coleção de objetos, e a cada ponto eu vou pegando uma informação desse objeto e vou acumulando na variável que eu defini anteriormente para, posteriormente, após o laço, retorná-la. Então é basicamente o mesmo algoritmo, claro que tem um detalhezinho diferente, mas é basicamente o mesmo algoritmo em todos eles. E qual é o problema com essa abordagem? A cada nova lista, a cada nova coleção de objetos que eu tiver, eu vou ter que implementar um outro método. Então tem métodos muito parecidos que aparentemente implementam basicamente o mesmo algoritmo, mas ainda assim eu não estou conseguindo juntar isso num método só. Minha classe somador vai ficar muito grande à medida em que vão aparecendo coleções de novos objetos. Eu quero uma coleção de funcionário onde eu vou somar o salário, uma coleção de conta corrente onde eu vou somar, o saldo, e por aí vai. Eu vou ter que ter um método para cada uma dessas coleções. Então, em que isso se relaciona com o problema, em que esse problema de programação que a gente tem aqui, ele se relaciona com o problema lá do aviador com o Pequeno Príncipe, com o problema do aviador em desenhar um carneiro para o Pequeno Príncipe. Que ele sempre desenhava um carneiro, o Pequeno Príncipe sempre enxergava o carneiro de uma maneira diferente, e ele resolveu desenhar uma caixa com os furos, né? Então vamos refletir um pouco, né? É claro que isso é uma referência literária, mas vai ajudar um pouco a gente a entender
um conceito importante de programação. Então, quem seriam os carneirinhos, né? Quem seriam os carneiros e sobre os quais a gente colocaria uma caixa em termos de programação? Mais ainda, como é que eu faço uma dessas caixas? Como é que eu faço os furos nessas caixas em termos de programação? Vamos primeiro identificar os carneiros. Veja, o problema aqui, vamos colocar o carneiro como sendo esses objetos aqui. Se a gente pudesse colocar uma caixa sobre filme, sobre contato, né? E uma caixa sobre filme, uma caixa sobre contato e uma caixa sobre turma, a gente conseguiria enxergar todos esses três simplesmente através da caixa. A gente conseguiria transformar isso tudo num algoritmo só. Então, vamos aprender primeiro a fazer essa caixa. Vamos aprender, em segundo lugar, a colocar essa caixa sobre esses objetos. E vamos aprender a definir os furos da caixa, para aí sim a gente transformar isso num algoritmo só. E aí, depois que a gente transformar todos esses três num algoritmo só, num método só, na verdade, que é basicamente um algoritmo só isso aí, depois que a gente transformar num método só, a gente vai abandonar essa metáfora das caixas e vai começar a dar nomes mais ligados realmente aos problemas de programação da gente. Então vamos à parte mais fácil. Vamos definir uma caixa. Então vejam, mantendo a analogia, a gente vai, para criar uma caixa, a gente precisa criar o que a gente chama de interface. Vamos, por enquanto, manter a aderência à metáfora e vamos chamar de caixa. Essa caixa, pessoal, em termos de programação, é uma classe sem implementação de métodos. Ela vai ter só, né, vamos dizer assim, os furinhos. Os métodos são os furinhos da caixa. Vamos colocar aqui o furo da caixa. E o que é esse furo? O que é que a gente tem que enxergar através desse furo? O Pequeno Príncipe queria enxergar um carneiro, a gente quer enxergar um número inteiro. Concordam? Para que a gente implemente aquele algoritmo lá, a gente tem que olhar para um filme e enxergar um número inteiro, para pegar esse inteiro e somá-lo. A gente tem que olhar para uma turma e enxergar um número inteiro, no caso a quantidade de formandos. A gente tem que pegar um contato e enxergar um número inteiro, no caso a idade, mas é sempre um número inteiro. Então vamos definir esse furo dessa forma. Okay? Sem parâmetros, não vamos complicar nada por enquanto. É desse jeito. Criamos a nossa caixa e colocamos um furo nela. Vamos ver como é que isso pode ajudar. Agora a gente iria para uma segunda etapa. Criamos a caixa, colocamos o furo nela, vamos colocar essa caixa sobre os nossos carneiros, entre aspas. Vamos colocar essa caixa sobre aqueles objetos filmes, sobre aqueles objetos turmas, sobre os objetos contato. Como, obviamente, a gente não trabalha diretamente com os objetos, a gente tem que fazer isso nos modelos dos objetos, que são as classes. Então, vamos até as classes. Eu tenho um contato aqui, contato, filme, deixa eu abrir turma também. Então, se eu quiser colocar a caixa sobre a turma, eu coloco aqui implements caixa. Okay? E eu preciso, já que eu coloco implements caixa, eu preciso implementar aquele método que está definido lá. Vou implementar aquele método aqui embaixo. Aquele método que está definido lá na interface. Sendo que ao passo que na interface eu não preciso dar a implementação, eu preciso simplesmente escrever o cabeçalho todo do método, né? Com tipo de retorno, com visibilidade, com parâmetro, com nome, com tudo. Aqui eu preciso realmente implementar. E o que é que eu vou implementar? Que implementação eu vou dar nesse caso aqui? Olha, no caso de uma turma, eu quero que quando alguém olhe para essa caixa que está sobre um objeto turma, eu quero que se enxergue a quantidade de formandos. Então eu posso simplesmente retornar o que retornar esse método aqui. Eu posso retornar o que esse método retornar. E está feito, é só isso. Coloquei todo o meu objeto, todo objeto, né, dentro da metáfora da gente, todo objeto turma agora tem uma caixa em cima onde eu posso enxergar simplesmente, pelo furo, eu posso enxergar simplesmente a quantidade de formandos. Vamos fazer o mesmo procedimento
para todos os outros. Mais uma vez, nesse caso aqui de filme, vai mudar um pouco a implementação. Eu quero enxergar no filme, eu acredito que seja o tempo total lá, tem que olhar aqui no somador. Quando eu estou somando, é somar tempos, né? Então eu quero que, ao olhar para o furo, eu quero que retorne o tempo total. Então, vou implementar o meu método furo, já que eu coloquei a caixa logo ali acima, para que todos os meus objetos, filmes, possam ser vistos através dessa caixa. Nesse caso aqui, eu quero que quando alguém olhe por esse furo, eu quero que enxergue o tempo total. Então, vou dizer para ele retornar o que o método getTempoTotal retornar. Funciona também, pessoal, eu posso simplesmente botar return tempo total, ok? Mesma coisa eu vou fazer com o contato. Implements caixa escrevo a implementação do método aqui. Depois, tenham calma que depois a gente vai dar nomes mais significativos. É óbvio que não vai se chamar caixa, aquela interface, é óbvio que não vai se chamar furo o método, mas por enquanto vamos nos ater à metáfora. Para efeitos daquele algoritmo, eu quero que quando se olhe para um objeto contato, se enxergue simplesmente a idade daquele contato. Então está feita a minha segunda parte. A terceira já, na verdade. A gente já definiu a caixa, já definiu o furo, já colocou a caixa sobre os objetos que a gente acredita que sejam os objetos que precisam ficar sob aquela caixa, precisam ficar escondidos daquela caixa para serem enxergados de forma diferente, dependendo de quem olhe para eles. Quem olha para eles, no caso da gente, é o somador. Agora a gente precisa transformar a parte mais emocionante da coisa, é justamente transformar o somador, fazer um método genérico aqui. Eu vou inclusive deixar todos esses métodos aí. Como é que a gente faz? O algoritmo vai ser o mesmo, eu vou até copiar e colar isso aqui, porque vai ser parecido, né? Vai ter uma ou outra novidadezinha. Vou dizer simplesmente somar, tá certo? Ele não vai mais somar, ele vai continuar retornando inteiro, claro. Ele vai somar números inteiros, basicamente. Não vai ser mais uma array list de filme, vai ser uma array list de qualquer coisa, né? O que é que essa linha está dizendo? É uma array list de qualquer coisa que tenha sobre si uma caixa. Ou seja, no caso da gente, aquela pode ser uma array list de contato, de filme ou de caixa, mas qualquer outra classe que eu venha a produzir, basta eu colocar a caixa lá em cima e automaticamente esse método já poderá operar sobre uma coleção desses objetos. Então não vamos mais chamar de filmes, né? Vou chamar de objeto também, não vamos chamar de caixas, porque a gente vai abandonar esse nome lá para frente. Chamar de objetos. Aqui, a única coisa que eu sei é que eu não sei se esses objetos, se eles são contatos, se eles são filmes, se eles são caixa, mas eu sei que eles têm uma caixa sobre eles. Então eu vou olhar simplesmente, pessoal, para a caixa. Só isso. Caixa C. Objetos. Ok? E resultado mais igual. Qual é o único método que eu sei que caixa tem? Furo. C.furo. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu chamar está feito o algoritmo no final das contas, certo? Está feito o algoritmo, compila, não tem erro de sintaxe. Se eu chamar passando uma coleção de contato, ele vai somar o que o método contato, o que o furo de contato está retornando. O furo de contato está retornando um get idade, certo? Se eu passar uma coleção, uma array list de objetos filme, ele vai olhar para o furo e vai ser o tempo total. Se eu passar uma array list de objetos turma, ele vai olhar para o furo e vai somar a quantidade de formandos. Então, esse método só resolve a parada usando isso aí, usando esse esquema que a gente fez. Um método só, um algoritmo só, sem replicação de código, e resolve a parada que aqueles três resolviam. E ainda resolve de um jeito tão melhor que quaisquer outros objetos que eu vier a ter no meu sistema, nesse ou em outros, eu posso reutilizar esse somador, desde que eu tenha essa caixa e que eu faça com que esses objetos implementem essa caixa. Então vamos agora dar nomes às coisas, né?
Esse objeto, essa caixa, ela é o que a gente chama de um tipo abstrato, certo? O que é um tipo abstrato? É um tipo onde a gente define, no caso de Java o pessoal chama interface, ele define apenas os métodos, certo? Assinatura com tipo de retorno com modificador de acesso. Ou seja, modificador de acesso, tipo de retorno, nome, lista de parâmetros. Ok? Não tem implementação, a gente não abre e fecha, a gente não pode implementar uma interface. É um tipo completamente abstrato. Já começou a dar erro aí. Certo? Então, os métodos não têm corpo, os métodos de uma interface. A grande dificuldade é a gente pensar em soluções com a interface. Escrever uma interface, dado que você quer um método ou outro, é uma coisa extremamente simples. Agora, pensar uma solução em termos de tipos abstratos, que é o que a gente está fazendo aqui, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, isso aqui é o tipo abstrato. Certo? Alguns autores já consideram simplesmente o fato de existir um tipo abstrato com a interface simplesmente definindo a interface do que outros objetos vão ter que vão estar definidos em outros tipos. Muita gente já considera isso polimorfismo, mas para mim a questão polimórfica acontece mesmo aqui, tá certo? Nesse caso aí vai acontecer em dois lugares. Vai acontecer aqui, esse é o chamado polimorfismo de variável. Por quê? Porque esse objeto aqui, ele vai poder ser um objeto turma, se eu passar uma coleção de turma, ele vai poder ser um objeto contato, se eu passar uma coleção de contato, e ele vai poder ser um objeto filme, se eu passar uma coleção de filme. Então, é o que alguns autores chamam de polimorfismo de variável. E isso aqui ocorre o chamado polimorfismo de método, ou seja, para mim, essa é a essência do polimorfismo, é justamente essa. Essa chamada aqui é uma chamada só, é uma chamada a um método abstrato. Entretanto, em tempo de execução, isso aqui vai bater em lugares completamente diferentes. Isso vai executar coisas completamente diferentes. Veja que não tem nenhum comando de seleção, não tem if, não tem nada. Tem simplesmente a chamada. Agora, essa chamada ela pode vir bater aqui. Ela pode vir bater aqui. Ela pode vir bater aqui. E ela pode vir bater aqui, desculpem. Ela pode vir bater aqui. Depende de quê? Depende do parâmetro que a gente passar para o somador. Eu posso até passar um array list com objetos de tipos diferentes, com objeto contato, filme, caixa, misturado. Ele vai funcionar. Então vamos para início de conversa, vamos abandonar agora, a gente vai ver, a gente vai acompanhar essa execução aqui, vai ver essa coisa funcionando, vai ver esse polimorfismo se desviando para lugares diferentes, executando coisas diferentes, executando, né? No final das contas, pessoal, isso aqui são algoritmos diferentes, certo? Apesar de ser uma coisa bem simples aqui, que é só um return e pronto, mas no final das contas isso aqui pode ser um algoritmo complexo, diferente, dependendo das condições sobre as quais você estejam usando a questão do polimorfismo. Então vamos para início de conversa, vamos abandonar a metáfora das caixinhas. Vamos botar alguns nomes mais condizentes, né? E abandonem para sempre, tá certo? Essa questão da caixa foi só para a gente ter esse entendimento inicial. Não vão, pelo amor de Deus, ficar programando em programa profissional ou mesmo acadêmico, não vão ficar colocando caixa para cima e para baixo chamando os métodos de furo, não, pelo amor de Deus. Então vamos lá, é muito comum a gente usar adjetivos para definir esses tipos abstratos. Vou usar aqui talvez não seja o melhor. Não seja o melhor termo do mundo, mas vou botar transformável. Vou definir como transformável em número, no lugar de caixa. Bem, melhor do que caixa é. Vocês podem escolher algum termo mais adequado que der aí na cabeça de vocês. E o furo, obviamente, não vai ser mais meramente... Não vou poder chamar de furo, né? Vai ter que retornar um inteiro, claro, eu vou ter que continuar enxergando esses objetos sobre os quais eu colocar essa interface, né, não é mais caixa. Mas eu posso chamá-lo simplesmente como em número. Na hora que eu for chamar um objeto, eu vou ter em número ou como número. Tá? Como número. Ok? Então, é a mesma coisa com a terminologia mais adequada ao problema que a gente está resolvendo. Mais uma vez, pelo amor de Deus, não vamos ficar criando interfaces e chamando elas de caixa e chamando os métodos de furo, não. A gente tem que pensar em algo, em nomes que sejam condizentes com o que a gente está estudando, com o problema que a gente está resolvendo. Podem até achar um nome melhor do que esse, do que transformável em número e do que como número.
Mas pelo amor de Deus, esqueçam a metáfora agora. A metáfora foi só para introduzir. Então vamos lá. Os nossos caras aqui, contato, eles não são mais... Não implementam mais caixa. Vou deixar a caixa lá. Né? Vou mexer com a caixa não, deixá-la lá. Deixá-la lá. Eles são... Cada objeto contato ele é um objeto transformável em número. Ok? E ele vai ter um método lá embaixo, no lugar de se chamar furo, vai ser como número. E ele vai retornar a mesma coisa que retornava antes. Então, vou fazer coisa parecida com o filme. Implementa transformável em número. Vou fazer isso com o filme e vou fazer com turma. Vamos pular essa parte para o vídeo não ficar muito longo. E agora, feito isso com todos os meus ex-carneirinhos, né? Contato tá dando um erro aqui que eu não sei o que é. A transformável. Faltou um S aqui. Transformável em número. Eu tenho, obviamente, que mudar o meu somador. Não é mais caixa. Transformável em número. E não é mais furo. Então eu vou pegar cada objeto, chamar o método como número, que vai transformar aquele objeto, vai pegar algum atributo daquele objeto e vai me dar um número inteiro, que é basicamente simplesmente retornar, nesses casos específicos, é retornar simplesmente um de seus atributos, e meu algoritmo vai funcionar normalmente. Opa, desculpa, aqui não pode ser caixa aqui. Acabaram-se as caixas. Ok? Então, agora deve funcionar. Vamos agora passar para a parte onde a gente vai testar esses sujeitos, vai testar essa solução. Então, vou testar tanto a solução convencional como essa nossa solução aqui. Lembrando que esses outros métodos devem sumir, pessoal. Esses outros métodos aqui devem sumir. Eu vou deixá-los aí para que a gente teste e veja que esse cara aqui sozinho vai fazer a mesma coisa que esses três fazem, com a vantagem de que eu não preciso escrever mais nenhum método quando eu quiser somar uma coleção de algum objeto que venha a surgir no meu sistema. Basta eu fazer com que esse objeto implemente a interface transformável em número. Então esse fenômeno aqui, vamos lá, isso aqui a gente chama de herança de tipo. Certo? Eu estou herdando o tipo. Existe a possibilidade da gente herdar também a implementação dos objetos. Aqui a gente está tratando de herança de tipo, tá certo? Eu estou herdando um tipo que é completamente abstrato. Ele não tem implementação de nada. Ele só define, é como se fosse um contrato, tá certo? Muita gente chama de contrato, inclusive. Ok? Quem tem que implementar o contrato sou eu mesmo que estou herdando aquele tipo lá e eu implemento. Se tivessem 10 métodos nesse contrato, eu teria que implementar os 10 métodos, tá certo? Se eu não implementar algum desses métodos, eu precisaria declarar essa classe como sendo abstrata. Isso já é outra conversa também. Então, mais uma vez, a gente chama isso aqui de herança de tipo, certo? E isso aqui é onde está acontecendo, onde está tendo comportamento polimórfico. Isso aqui é o chamado polimorfismo de variável, porque essa variável C ela vai poder receber objetos de tipos de implementações concretas diferentes. Por quê? Porque eu estou escolhendo enxergar apenas a interface dos objetos, o que está por baixo. Pode ser uma turma, pode ser um filme, pode ser um contato. E aqui a gente tem o chamado polimorfismo de método. Essa chamada aqui vai bater em execuções de objetos diferentes que estão em posições de memória diferentes, né? E que implementam algoritmos diferentes, potencialmente diferentes. Nesse caso, são algoritmos diferentes. Um vai retornar um inteiro de um objeto turma, outro vai retornar um inteiro de um objeto filme, outro de um objeto contato, e por aí vai. A gente também chama isso de... isso daqui de substituição. Fica evidente que isso aqui é uma substituição, porque a interface ela é completamente abstrata, ela não tem corpo, ela não tem implementação, os métodos não têm implementação. Então é como se fosse uma substituição que eu fosse forçado a fazer. Mas a gente vai ver também
que a gente pode substituir métodos concretos, né? Eu posso fazer substituições em cima de qualquer método, desde que esse método, né, no mundo Java eu posso fazer a substituição de qualquer método de instância, né? Ou seja, os métodos que não são estáticos, desde que esses métodos não sejam declarados com a palavra final, certo? Então isso dá uma força enorme, a gente pode mudar bastante o comportamento desses objetos, a gente pode corrigir pontualmente um ou outro comportamento defeituoso com esse tipo de mecanismo, mas por enquanto a gente quer só resolver o nosso probleminha de soma. Então vamos acompanhar esse main, entender como é que ele funciona e depois a gente vai entrar nos pormenores de onde é que o polimorfismo, que o comportamento polimórfico está acontecendo. Então coloquei um ponto de parada aqui para a gente fazer uma execução passo a passo. Mas, essencialmente, o que é que esse programa principal está fazendo? Estou criando um gerador de dados que vai me dar um vetor aleatório, vai criar vetores, vai criar array lists, vetores, como vocês queiram chamar, vai criar coleções aleatórias de turmas, de filmes e de contatos, cada uma com 5, né, um com 5 contatos, um com 5 filmes e outro com 5 turmas. Pode ser 6, 10, quantos vocês podem modificar esses parâmetros à vontade. Vou ter o meu somador, que é aquela classe que a gente implementou, e eu vou chamar aqueles métodos separadamente, aquela implementação que não é recomendada com replicação de código. Tá? Vou imprimir os resultados dessas chamadas e depois vou chamar o mesmo método com comportamento polimórfico em si, né? Que foi o método que a gente implementou, que foi o somar. E a gente vai ver que isso vai dar os mesmos resultados. Ou seja, um método só faz o que esses três aqui faz, tem o mesmo efeito, digamos assim. Então vamos lá. Começar a execução. Executei o programa principal. Executando passo a passo, não vou entrar nos pormenores, mas criei, aqui eu vou ter, né, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho um vetor de filmes que foi criado pelo aquele meu gerador. Se a gente inspecionar, esses objetos vão estar com dados que foram inseridos aleatoriamente. Ou seja, isso é um método de utilidade para a gente. Essa classe está meio cebosa, mas ela é bastante útil para a gente ficar testando. Esse para vocês, eventualmente, quem tiver esse código vai estar na descrição. Quem quiser eventualmente ficar brincando com esse programinha e modificando alguns parâmetros, pode ver como é que a coisa funciona. Sem precisar ficar criando, né, vetores. Já tem um método para criar isso aí. Então, criei o meu somador. Vejam que eu só tenho um objeto somador. Vou chamar esses três métodos. Em vez de a gente inspecionar as variáveis, vamos escrever e olhar como é que ficou a saída. Aqui eu estou simplesmente colocando a saída dos três, 181, 524, 271. Né? A soma dos formandos, a soma dos tempos e a soma das idades. E a gente vai ver que chamando o mesmo método, ele vai dar esses mesmos valores. Estou chamando o método somar, aquele método que tem uma chamadazinha polimórfica lá dentro dele. E ele vai imprimir exatamente os mesmos valores. Agora vamos dar uma olhadinha pela interface do BlueJ, vamos dar uma olhadinha e entender onde é que esse polimorfismo está acontecendo, especialmente nessas três chamadas aqui. Sempre eu vou fazer essas chamadas pelo BlueJ, não mais aqui pelo programa principal. Então vamos lá, eu vou precisar do meu somador, claro, é o artista desse filminho, é o somador. E eu vou precisar do meu gerador para poder gerar as minhas coleções. Vou pedir para gerar aqui um array list de contato. A gente pode botar quantos quiser, tá certo? 8. Ele gerou um vetor com 8 contatos. Vou colocar esse vetor ali para a gente poder referenciá-lo. Esse vetor veio para cá. Mas eu quero que o gerador me dê outro também, um array list de filme. Sei lá, 15 filmes. Não vai percorrer esses 15 não, mas tudo bem. Vou colocar esses filmes lá também. Vou pedir ao gerador um outro array list, um array list de turma. Sei lá, 6 turmas.
Então o cenário está da seguinte forma: eu tenho uma array list de objetos contato, cada objetozinho aqui vai ser um contato, com dados preenchidos lá pelo meu gerador. Né? E da mesma forma eu tenho também um array list de filmes e um array list de turmas. Eu quero olhar agora para o meu somador. Então eu vou colocar um ponto de parada no meu somador, especialmente aqui nesse que tem o comportamento polimórfico, que é o método que eu quero chamar. Então vamos lá. Não vou chamar aqueles convencionais, porque a gente já viu que funciona. O que a gente quer entender é o método que tem o polimorfismo, que tem os tipos abstratos. Ou tipo abstrato, mais especificamente. Veja, se eu passar contatos, ok, passei contatos para o meu objeto somador. Ele vai vir executar, a gente vai executar passo a passo. Esse C, pessoal, esse C aqui, ele é um objeto, nesse momento, ele é um objeto contato. Vamos olhar? Ele é um objeto contato. Ó. Nome, fone e idade. Entretanto, o nosso algoritmo só está enxergando ele como um transformável em número. A gente está enxergando só a caixa, a gente está enxergando só o tipo abstrato. Por quê? Porque para a gente resolver esse algoritmo aqui, para o mundo deste método aqui, é só o que interessa. É só a caixa que interessa, é só a interface, é só o tipo abstrato que interessa. Então, quando eu for chamar este método aqui como número, vou entrar nesse método, ele vai bater, já que C é um objeto contato, ele vai bater lá no código da classe contato. E vai executar esse algoritmo que está definido aqui na classe contato. Vejam, nós estamos na classe contato. Okay? E aí ele vai retornar a idade do meu... Ele vai retornar a idade 53 do meu contato. Vejam que aqui, nas variáveis locais, o resultado vai ser incrementado em 53. E por aí vai. A cada chamada eu vou executar aquele método lá em contato. Vou continuar a execução aqui e o método vai me retornar 329. Ok, mas o que eu quero agora? Eu vou passar para aquele meu método, né, que tem comportamento polimórfico lá dentro de si. Eu vou passar agora a filmes, por exemplo. Passei filmes. Veja a questão do polimorfismo aqui. Aquele C, né, eu estou chamando um método do mesmo objeto somador. Passei um parâmetro diferente. E agora esta variávelzinha local aqui, C, que naquela outra execução ela recebeu objetos contato, agora ela está recebendo objetos filme. Se a gente der uma olhadinha aqui, são objetos filme. Que são objetos que não têm absolutamente nada a ver com, estruturalmente, eles não têm nada a ver com os objetos contato. Porque a relação deles com contato é que eles estão sobre contato e sobre filme existe uma interface comum. Mas as implementações internas são completamente distintas. Em comum apenas aquele método que é definido no tipo abstrato. E a chamada agora, essa chamada que foi bater na execução que a gente acabou de fazer, ela foi bater lá na classe contato, agora já vai bater na classe filme. Estamos na classe filme aqui. Por quê? Porque o C agora é um objeto concreto da classe filme, muito embora a gente enxergue tão somente, muito embora aquele algoritmo ali enxergue tão somente a interface, tão somente o tipo abstrato. Então vai funcionar normalmente, vai ter o mesmo efeito de que se a gente chamasse aquele método lá que a gente viu inicialmente. E se eu chamar, mesmo somar, passando agora turmas, quando chegar naquele ponto eu vou ver que o meu objeto C, que já tinha sido filme, que já tinha sido contato, agora ele é um objeto turma. É o chamado polimorfismo de variável e logo em seguida eu vou ter uma chamada, existe isso aqui, inicialmente a gente não sabe onde vai ser chamada, a gente só sabe em tempo de execução, quando a gente passa dependendo do que está dentro do array list, dependendo do que está dentro da coleção. Então a gente vai lá a gente vai bater lá na classe turma.
Então, isso é conhecido como substituição também. Sabe? Veja, polimorfismo é o fenômeno. A gente chama isso de substituição quando a gente implementa um método de uma interface. É chamado mais substituição quando a gente substitui um comportamento de uma classe concreta. Entretanto, está tendo uma substituição aqui de uma chamada de método que está sem implementação. Está sendo substituído algo que está sem implementação por uma implementação específica. A gente precisa de um código para executar isso aqui na prática. Então a gente escreveu um código, nessa classe aqui, um código genérico baseado em um tipo abstrato, e de antemão, olhando simplesmente para esse método, a gente não sabe em que essa chamada vai bater. Agora, em tempo de execução a gente sabe, porque em tempo de execução, quando alguém chamou esse método, vai existir. Quando alguém chamar um método desse, vai existir um objeto somador e, sobretudo, vai existir um array list de objetos que implementem a interface transformar em número. Então, esse comportamento aqui vai ser substituído pelo comportamento implementado nos tipos concretos desse vetor aqui. Ok? Muito embora seja um tipo abstrato, a gente pode entender isso como um mecanismo de substituição, mas o fenômeno é polimorfismo. Okay? Vai bater em locais completamente diferentes, dependendo das coleções que a gente passar. Só um parêntese também, nessa questão do polimorfismo, há quem considere também polimorfismo, né, já que a gente está falando desse assunto, há quem considere métodos, a sobrecarga de métodos, há quem considere polimorfismo também, certo? O povo chama isso de polimorfismo estático, ou simplesmente sobrecarga, ou polimorfismo ad hoc, dependendo de quem está chamando. Mas o que é basicamente isso? Vou ter um método, eu posso ter um método M aqui. Então, há quem chame isso aqui polimorfismo, né? O nome mais comum é sobrecarga, uma classe que tem métodos com o mesmo nome, mas que se diferenciam entre si por algum detalhe na assinatura. Então, todos esses métodos aqui têm nome M, mas eles se modificam, eles são diferentes na listagem dos parâmetros, tá certo? Listagem dos parâmetros, pessoal, é simplesmente os tipos a sequência de tipos dos parâmetros, né? Eu posso até ter um outro método aqui, né? Continuar chamando eles de A, B, desde que eu troque a sequência. Se eu trocar a sequência dos tipos dos parâmetros, né, eu vou ter métodos sobrecarregados, né? Então, há quem chame isso aqui de polimorfismo, essa sobrecarga, esses métodos com o mesmo nome, tendo alguma diferença na assinatura. Alguns chamam de simplesmente sobrecarga, outros chamam de polimorfismo ad hoc, né? Mas outros chamam de polimorfismo estático, porque o compilador, na verdade, ele já sabe muito bem qual é a diferença desse aqui para aquele polimorfismo que a gente viu aqui. O compilador, quando alguém chama um método desses aqui, o compilador já sabe exatamente onde vai bater essa chamada, tá certo? Porque são rigorosamente métodos diferentes, porque as assinaturas são diferentes, tá certo? Muito embora o nome seja o mesmo, mas está muito claro que um método M que recebe um A e B como parâmetro é diferente de um método B que recebe um double, que recebe um int e um double, é diferente do método M que recebe um double e um int, que é diferente de um método M que recebe um int e um boolean, certo? Então, o compilador sabe muito bem onde é que vai bater, que é diferente do método que não recebe nada. Então são chamadas diferentes e a gente já sabe de antemão onde é que essas chamadas vão bater. Aqui não. Eu estou chamando um método de um tipo transformável em número, que é um tipo abstrato. De antemão eu não sei. Enquanto objeto somador que está chamando esse método aqui, eu não sei o que exatamente vai ser executado de antemão, olhando simplesmente para a classe somador, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é um tipo abstrato que não tem implementação, mas eu sei que na prática, quando este método for chamado sobre um objeto somador, eu vou precisar passar implementações concretas e isso aqui vai bater sim numa implementação concreta, tá certo? Então seria algo como um polimorfismo dinâmico, diferentemente desse aqui. Alguém que esteja chamando um método M do somador passando um inteiro e um double, vai bater sempre aqui. Alguém que esteja chamando um método M de um somador passando um double e um inteiro, vai bater sempre aqui. Se estiver chamando um método M de um somador sem passar nada, vai bater aqui, certo? A menos que a gente, pelos mecanismos de substituição, substitua uma dessas implementações. Então, vejam, a gente não vai se concentrar muito nisso aqui.
tá certo? Porque a parte mais emocionante é mesmo essa. Mas saibam que tem pessoal que considera sim isso aqui. Muito embora se chame mais comumente sobrecarga de métodos, mas há quem considere isso como um tipo de polimorfismo. Então, para finalizar, vamos revisar os termos vamos revisar as coisas que a gente viu. Rapidamente, isso aqui é um tipo abstrato, tá certo? Isso aqui é um método de um tipo abstrato. Nos tipos abstratos, né, em Java a gente chama interface. Não confundam, pelo amor de Deus, com interface gráfica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente escreve simplesmente o cabeçalho dos métodos sem o corpo, sem implementação, modificador de acesso, tipo de retorno e assinatura, no sentido de que a assinatura é o nome e a listagem dos parâmetros, né, dos tipos dos parâmetros mais especificamente. Ok? É basicamente isso. A complexidade das interfaces está em pensar soluções se valendo delas, enxergar aquelas coisas que funcionam de forma muito parecida e que tem um pontinho que você pode colocar um comportamento abstrato para fazer uma solução genérica que funciona em várias situações, que contempla várias situações diferentes. Então isso é que é a parte difícil, mas simplesmente implementar, se eu disser a vocês, implementam uma interface com um método que não recebe parâmetro e retorna inteiro, isso aqui é uma coisa ridícula de se fazer, é extremamente fácil. Agora, pensar a solução, aí é uma coisa um pouquinho mais complicada, tá certo? Infelizmente a gente tem que saber as duas coisas. A gente tem que saber a parte meramente técnica, de eu dar uma especificação, você ir lá e escrever um tipo abstrato, e a gente também tem que saber pensar as soluções de formas genéricas usando os nossos tipos abstratos. Então, esse é um tipo abstrato. Onde é que tem um polimorfismo? O polimorfismo está aqui nessa atribuição aqui, tá certo? Veja, o polimorfismo é uma coisa que muita gente vai definir de muito tempo, de muita forma diferente, desde 67, 68, que o pessoal discute essas definições. A gente vai se ater a essas aqui, tá certo? Então, vou ter um polimorfismo de variável aqui, na medida em que essa variável ela vai poder ser objetos de implementações concretas completamente diferentes. E essa chamada aqui é uma chamada eminentemente polimórfica, tá certo? Porque eu estou chamando um método tecnicamente sobre um tipo abstrato. Entretanto, quando eu estiver executando, este tipo abstrato vai ter uma implementação concreta. E esse método vai bater na implementação concreta desse tipo abstrato. Então, sempre eu vou ter alguma coisa para executar. Muito embora se eu olhar simplesmente para a classe somador, eu não tenho a condição de dizer exatamente onde essa chamada aqui vai bater. Eu sei que em tempo de execução vai existir um objeto somador e vão existir vários objetos dentro desse ArrayList sobre os quais eu vou chamar uma implementação concreta. Então, isso aqui é um comportamento polimórfico que a gente pode chamar de substituição. Isso aqui é como se a implementação do tipo concreto substituísse aquela implementação que não tem corpo do tipo abstrato. Eu estou usando esse termo substituição porque isso vai ser importante mais lá para frente. A gente vai ver que em Java e em muitas outras linguagens orientadas a objeto a gente pode substituir os métodos de instância. A gente pode substituir mesmo métodos com implementações concretas, né? É na verdade onde a gente usa mais o termo substituição, é quando a gente está substituindo uma implementação concreta e não quando a gente está substituindo uma implementação sem corpo, como é o caso dessa daqui. Isso é uma implementação sem corpo, está só o cabeçalho aqui, tá certo? Mas na prática, né, eu não posso chamar, é óbvio, eu não posso chamar, isso aqui não existe, a implementação para eu chamar, né? Existe só o cabeçalho. Então, na prática, isso aqui vai ser substituído em tempo de execução por uma implementação concreta. Mas vejam, como sempre em computação a gente pensa que resolveu as coisas, mas não resolveu. Tem uma coisinha um pouquinho mais complicada. A gente enxergou os carneiros errados, digamos assim. Vejam, se a gente quiser, deixa eu deixar só a provocação para que vocês tentem resolver. E se a gente quisesse a minha turma, deixa eu ver se dá para fazer isso com turma. Turma tem ano de conclusão e quantidade de formandos. Eu estou somando quantidade de formandos. E se eu quiser somar o ano de conclusão? Eu teria que vir aqui, a solução já fica meio cebosa. Eu teria que vir aqui, abrir o código do tipo concreto que implementa e mudar essa implementação aqui. E se eu quisesse no mesmo programa somar o ano de conclusão e depois somar também, sei lá, para que diabo eu quero somar um ano de conclusão? Posso querer fazer uma média depois, né? Então se eu quisesse no mesmo programa somar o ano de conclusão na mesma execução e somar também a quantidade de formandos, essa nossa solução já não contemplaria isso, certo? Da mesma forma, eu creio que filme também. Eu posso querer somar o tempo total de todos os objetos de uma coleção de filmes, eu posso querer somar também um ano de produção.
Mas essa solução, como eu coloquei, né, como eu coloquei a minha caixinha, como eu coloquei o meu tipo abstrato sobre, sobre os objetos em si, eles só vão poder ter uma implementação aqui. Aí você pode até dizer, não, mas aí era só vir aqui no tipo abstrato e acrescentar um método. Não, é uma solução ruim também, tá certo? Porque aí eu posso ter 3, 4, 5 parâmetros que eu quero somar, eu não posso ficar vindo aqui no tipo abstrato e fazer tudo isso. Da mesma forma, também, aqui o meu somador, eu preciso ter uma chamada só, não posso fazer um if aqui não, tá certo, pessoal? Então a gente pode resolver isso sim com tipos abstratos, tá certo? A gente vai ter que enxergar os carneiros não como sendo aqueles objetos caixa, os objetos turma, os objetos filme. A gente vai ter que enxergar o carneiro como sendo essa chamada toda aqui. Aí a gente vai usar tipos abstratos, a gente vai precisar definir uma interface e a gente vai dar uma solução mais genérica. Fica como um bom exercício aí para vocês.